Graça e paz, povo abençoado de Deus, igreja abençoada do Senhor. Mais um dia estou aqui para falar a palavra da verdade, essa palavra que cura, que salva e que liberta. Esta palavra verdadeira e ouvida, e quando a gente passa a crer, ela é poderosa na vida de cada um de nós. E hoje a palavra está no livro de Mateus, capítulo 8, a partir do verso 28. E nós iremos falar sobre o poder de Deus. Este poder que é grandioso na vida de todos. Na vida daqueles que crê e na vida também daqueles que não crê. Porque a palavra diz que toda a humanidade é criatura do Senhor. E se Ele é o Criador, então Ele tem domínio sobre todas as coisas. E aqueles que crê, e aqueles que aceitam, e aqueles que acreditam, a palavra também diz que se tornam filhos e herdeiros de Deus. Então hoje nós iremos falar sobre este poder soberano, um poder grandioso, que só existe um que tem este poder. E este se chama Deus. E este se chama Jesus Cristo. E no livro de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 28, a palavra do Senhor nos diz assim: Quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos Gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro. Saindo dentre os túmulos, eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: O que você quer conosco, Filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? A palavra, ela já começa nos revelando que ninguém podia passar por este local, porque existia 2 homens endemoniados, tão furiosos, que ninguém podia passar por aquele local. Mas Jesus Cristo, ele foi até aquele local. E quando ele chegou lá, ele não foi atacado pelos demônios. Os demônios reconheceram quem era ele. Os demônios sabiam que Jesus Cristo era e continua sendo poderoso, grandioso. Era ele que tinha poder, é ele que tem poder na vida de todos aqueles que creem. Igreja e nós como discípulos, como entendedores da palavra, como sabedor que Jesus Cristo é o Todo-Poderoso, nós precisamos tomar posse do que a palavra nos diz. Porque tem muitos e muitos cristãos que acham que Jesus Cristo tem poder 50% e o diabo tem poder 50%. Não. Todo poder absoluto só pertence a Deus. O poder é dele. Não existe no mundo, na terra, nos céus, debaixo dos céus, seja onde for, alguém que tenha um poder maior do que o de Deus, do que o de Jesus Cristo. E se nós, como cristãos, reconhecer este poder de Deus, nós precisamos falar do poder de Deus para o povo, para os cristãos, para aqueles que ainda não acreditaram, para aqueles que acreditam e estão duvidando do poder de Deus. Abre a boca e fala que Deus é poderoso, mas ao mesmo tempo fica achando que o diabo tem poder na sua vida. O diabo não tem poder na vida dos filhos de Deus. O diabo não tem poder na vida do corpo de Cristo. Porque a palavra diz que nós somos igreja. A palavra diz que nós somos o corpo. E se nós somos o corpo, existe um cabeça. E este cabeça é Jesus Cristo. E aqui a palavra diz que ninguém podia passar por aquele local. Mas Jesus Cristo foi até lá. E aqueles homens que estavam possuídos por demônios, eles gritaram: O que você quer conosco, Filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? E eles sabiam que existia um tempo para eles serem derrotados. Eles sabiam que eles iam perder o poder da morte. Porque Adão,
através do seu pecado, entregou o poder da morte para Satanás. Mas Jesus Cristo, quando ele veio para esta terra, ele veio para tomar, para arrancar este poder. Está lá no livro de Colossenses, igreja. Vamos para lá, para o livro de Colossenses, para que a gente entenda o que foi que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo sempre foi poderoso. Jesus Cristo sempre foi grandioso. O diabo, Satanás, bruxaria, feitiçaria, macumbaria, não pode estar presente na vida daqueles que crê em Jesus Cristo. Nós precisamos apresentar o poder de Deus aos nossos irmãos, aqueles que já entenderam, aqueles que ainda não entenderam. Precisamos mostrar o quanto Deus é poderoso. E no livro de Colossenses, capítulo 2, no verso 15, diz assim: povo de Deus, igreja abençoada do Senhor. E despojando, quem despojou? Foi Jesus. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Assim, o que é despojar? Despojar é arrancar algo que alguém tinha. Mas Jesus Cristo, na cruz, ele despojou, ele derrotou, ele arrancou todo o poder que Adão tinha entregue a Satanás, para que Satanás tivesse poder sobre a morte. E Jesus Cristo veio exatamente para tomar esse poder. Esse poder agora é de Jesus. O diabo, Satanás, seja o que for, não tem poder na vida daqueles que crêem nesta palavra. Agora, povo de Deus, igreja de Deus, não duvide do poder de Deus. Não duvide do poder do Senhor. Como se Jesus Cristo tivesse poder 50% e o diabo 50%. Não. Na vida daqueles que têm fé nesta palavra, que o diabo foi derrotado, que o diabo foi despojado, humilhado, envergonhado. Aqui está falando, e despojando os principados e as potestades, publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Na cruz, Jesus Cristo derrotou tudo, todos foram derrotados. Não que Deus e que Jesus Cristo já não tinha poder antes da cruz. Mas depois da cruz, ele comprou, ele salvou, ele libertou todo aquele que crê nesta palavra. Então, povo de Deus, igreja abençoada do Senhor, parem de achar que o diabo, que o demônio, que a bruxaria, que a feitiçaria tem poder contra você. Porque a palavra diz que nós, igreja do Senhor, o corpo de Cristo, estamos nas mãos de Deus. E se nós estamos nas mãos de Deus, não existe condições nenhuma do diabo, do Satanás, da bruxaria, da feitiçaria, da condenação, do Satanás, seja do que for, tomar de conta da vida da igreja e do corpo de Cristo. Assim a palavra do Senhor nos ensina. Voltando para o livro de Mateus, a palavra diz que ninguém podia passar por aquele local. E Jesus Cristo ainda não tinha nem morrido na cruz. Mas ele sempre foi o maior, o poderoso, o grandioso. E por que ele é? Porque ele é o dono de tudo. Foi ele que fez o universo. Foi ele que fez os animais. Foi ele que fez as criaturas, todas elas. Então ele é o dono de tudo. E quando se é dono, o poder é do dono.
O poder não pode ser da criatura. O poder não pode ser de nada que foi feito por aquele que é o dono. E a palavra continua dizendo, igreja, que existia um tempo, e esse tempo foi lá na cruz. Lá na cruz, toda a autoridade, príncipes, reis, toda aquela autoridade que existia naquela época, que queria ser maior do que Deus, todos eles foram derrotados, despojados, envergonhados, porque eles achavam que tinham matado Jesus Cristo. Eles achavam que Jesus Cristo ia ficar no túmulo, mas ele não ficou no túmulo. Ele se levantou do túmulo com um corpo glorioso. E ele mostrou para Satanás, para o diabo, para os príncipes, para os reis, que ele era o maior, porque ele venceu a morte. E a palavra diz algo grandioso sobre a vida de cada um de nós. A palavra diz assim, igreja: todo aquele que crê não vai morrer, mas terá a vida eterna. Então, igreja, se nós cremos nesta palavra, nós temos a vida eterna. E esta vida, ela já está em nós. E como é que nós sabemos que esta vida está em nós? Porque a palavra diz que o Espírito Santo, ele mora e habita em nós. E a vida, não é este corpo fragilizado, pecador, este corpo que veio de Adão, mas sim o Espírito Santo do Senhor, que mora e habita em nós. E na continuidade, para que a gente possa mesmo entender o poder do Senhor, diz assim, igreja, no verso 30. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando não longe deles. Então os endemoniados pediram. Eles não foram não, porque eles não podiam não. Eles pediram a Jesus com insistência: se você vai nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos. Aí Jesus respondeu assim, igreja: ah, pois vão. Ninguém podia passar por aquele local. Mas o grandioso, o poderoso, o soberano, quando chegou naquele local, os demônios disseram com insistência, eles pediram. Então os demônios pediram a Jesus com insistência: se você vai nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos. E eles só foram porque Jesus permitiu. Tudo que acontece na nossa vida, daqueles que crê e daqueles também que não crê, é permitido por Deus. Não existe nada que aconteça na nossa vida que não seja permitido por Deus. E aí você vai me dizer: irmã, mas está acontecendo tanta coisa ruim na minha vida. A palavra diz que as tribulações é para nos fortalecer. E vai vir tribulações sim, para os que crê e para aqueles que não crê. Aqueles que crê vão entender, vão compreender que Deus está nos moldando, nos transformando e nos fazendo cada dia mais acreditar no seu poder. E aqueles que não crê vão se desesperar, vão ficar sem entender o que é que está acontecendo na vida deles. Mas, igreja, para que a gente possa entender melhor, lá no livro de Jó, quando Jesus Cristo permitiu Satanás tocar na vida de Jó, porque foi Deus que permitiu. Não foi Satanás que quis, ele permitiu. E a palavra diz assim no livro de Jó, Jó capítulo 1, a partir do verso 10 diz assim: não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo o que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra? Aqui era Satanás falando para Deus, falando sobre Jó. Que Deus estava cercando, que Deus estava cuidando e por isso ele não podia tocar. Mas aí Deus disse: vá lá e toque nele.
porque Satanás queria provar a fé de Jó. E Deus permitiu, porque Deus sabia que Jó não ia se voltar para trás. E aí você pode perguntar, mas Deus permite? Permite sim. Ele permite. E aí Deus diz assim, no verso 11, mas estende a tua mão, mandou Satanás fazer isso. É permissão de Deus, tudo que acontece na nossa vida. Não reclame, não murmure, agradeça. Porque é Deus nos fortalecendo aqui nesta terra, para que a gente possa vir, passar pelas lutas, pelos obstáculos, sem sentir tanta dor, tanta aflição e tanto desespero. E muitos até morrem por causa dessas coisas. Quando não se tem Jesus Cristo, quando não está enraizado, alicerçado, quando não está na videira verdadeira. Mas presta atenção, igreja. Mas estenda a tua mão e toca em tudo o que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então, o Senhor disse a Satanás, você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Foi permissão de Deus, que Satanás tocou na vida de Jó. Porque Satanás estava colocando em dúvida a fé de Jó. E Deus sabia do coração de Jó. E Deus disse, pode tocar nele. Mas não toque na vida dele, não. Mas o resto, toque nele. Mas eu quero ele vivo. Sempre o poder foi de Deus. Satanás não tem poder para nada. Satanás é um derrotado na cruz. Como falou no livro de Colossenses. Derrotado. Despojado na cruz. E tudo isso que a gente lemos foi antes da cruz. Ele tinha poder. Mas ele veio para esta terra para arrancar a vida eterna e para nos dar a vida eterna. Foi para isso que ele veio. E preste atenção, igreja. O que diz mais no livro de Efésios, depois da cruz. Preste atenção no que diz no livro de Efésios, capítulo 1, a partir do verso 20. A palavra nos diz assim: ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando. Deus deu todo o poder, toda a autoridade a Cristo, quando ele ressuscitou. Todo o poder e toda a autoridade foi dado a Jesus Cristo. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo o principado, potestade, poder, domínio e todo nome que se possa mencionar. Jesus Cristo, ele é o poderoso, ele é grandioso, ele é majestoso. Não existe poder. E toda a autoridade foi dada a Jesus Cristo quando ele ressuscitou. Toda a autoridade, toda. Não existe outra autoridade no mundo que não seja a de Jesus Cristo. E a palavra continua. Não acima de todo o principado, potestade, poder, domínio e todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Toda autoridade, todo poder, todo domínio. Satanás, ele não é nada. Ele é lixo. Ele é simplesmente um grão de lixo no mundo. Crentes, cristãos, pastores, líderes, ensine o poder de Deus para o povo. Pare de ensinar o poder de Satanás, porque Satanás foi destruído na cruz. E antes da cruz, todo o poder e toda a autoridade era de Deus. E depois da cruz, todo o poder e toda a autoridade
é de Jesus, que é o próprio Deus. É isso que a palavra nos ensina. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar-se à direita nas regiões celestiais, acima de todo o principado, potestade, poder, domínio e todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo do seu e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E para seu cabeça, sobre todas as coisas, o deu à igreja. A igreja somos nós. E ele deu à igreja a Jesus Cristo. Todo o poder, toda a autoridade está em Jesus. E a igreja foi dada a Jesus. Verso 23, no livro de Efésios, capítulo 1, verso 23. O qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. E a palavra está dizendo, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, todo nome que se possa mencionar. Ele é o maior de todos, não existe outro. E a palavra está dizendo que o próprio Deus pegou a igreja e entregou a Jesus Cristo. E o próprio Jesus Cristo aqui, e o nosso Deus eterno e poderoso, está dizendo a qual é o seu corpo. Nós somos a igreja e nós somos o corpo e temos um cabeça, Jesus Cristo. Ele venceu a morte lá na cruz e despojou e arrancou e humilhou e fez com que todo o principado e tudo aquilo que queria ter poder fosse humilhado, porque ele ressuscitou. E a palavra diz, acima de todo principado, ele está acima de todo principado, de toda potestade, poder, domínio e todo nome que se possa mencionar, inclusive o nome de Satanás, inclusive o nome do diabo, inclusive o nome do capeta. O nome de Deus é maior. O nome do soberano é maior. Crentes, líderes, pastores, bispos, não fique colocando na cabeça do povo de Deus, da igreja do Senhor, que Satanás tem poder. Porque a palavra diz que o poder é de Deus, desde o início até hoje e vai ser para sempre. Tome posse da palavra, igreja abençoada do Senhor. Entenda e compreenda que todos nós, a igreja, os filhos, os herdeiros, o corpo, estamos nas mãos de Jesus. E não existe poder maior. O Satanás foi derrotado na cruz. Bruxaria e feitiçaria é para aqueles que crêem nisso. Mas nós cremos em Jesus. Nós cremos na palavra da verdade. E é essa palavra que sustenta tudo e todos. Tome posse da palavra do Senhor, igreja. E tenha fé que o seu Deus, o nosso Deus, é Ele que é o poderoso, que é o soberano. E Satanás é lixo, não é nada na vida daqueles que crê em Deus e toma posse da palavra. Amém, igreja abençoada do Senhor.